a confiança de quem tem 35 anos de tradição. Sérgio. Obrigado, Josh. Agora 9h32. A gente vai continuar tratando desse tema do 8 de janeiro. Hoje faz um ano dos atos antidemocráticos, tentativa de golpe, baderna, destruição das sedes dos três poderes em Brasília um ano atrás, num domingo, 8 de janeiro, que surpreendeu o país porque tínhamos aquela situação de acampamentos em frente aos quartéis e de movimentação pedindo intervenção militar, mas não se imaginava que fosse chegar à situação que chegou naquele 8 de janeiro do ano passado. Hoje faz um ano e vamos tentar entender melhor o que essa movimentação toda significa, o que isso representa para a democracia brasileira, que riscos se correu e poderá se estar correndo ainda, conversando com o professor Leonardo Trevisan, que frequentemente nos atende gentilmente aqui para nos ajudar a trazer um pouco de luz sobre temas tão importantes, tanto no cenário nacional quanto internacional. Professor, bom dia, obrigado por nos atender, bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes Porto Alegre. Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos escutam. Professor, um prazer recebê-lo e eu gostaria de começar perguntando a sua análise. Hoje é uma data, faz um ano que ocorreram aqueles episódios, um tempo relativamente curto para a história, não é? Mas que a gente já traz alguns aprendizados aí, todas as medidas que foram tomadas. O que se pode avaliar deste momento, o que essa data pode significar e que riscos ainda temos para a nossa democracia? Olha, primeiro de tudo, né, quando nós olhamos para isso, é que nós temos que tentar entender que o episódio de 8 de janeiro, ele está muito longe de acabar. Ele não se resolveu, né? Acabou de sair uma pesquisa bastante bem montada, com mais de 2.000 entrevistas pelo Brasil inteiro, com a metodologia bem correta da Genialcast. E ela mostra que no ano passado, em fevereiro do ano passado, a repulsa, vamos dizer desta forma, né? A condenação dos atos de 8 de janeiro era presente em 94% dos brasileiros. Hoje, isso caiu para 88% dos brasileiros. Esse dado nós temos que levar sempre em conta, né? Da mesma forma, a aprovação dos atos aumentou, né? Ela sinalizou um aumento na aprovação desses atos. O que é que isso quer dizer? Nós não podemos perder alguma situação de memória. Nós não podemos deixar que isso caia no esquecimento. É um fato real que aconteceu, uma ameaça real à democracia brasileira, ao ataque a instituições brasileiras, e isso não pode ser esquecido. Os números não mentem, os números mostram exatamente que o esquecimento provoca uma acomodação, uma perigosa acomodação. Professor Macalossi aqui, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Guilherme. É importante a gente destacar um episódio, porque fica muito claro que houve influência externa no Brasil para que a consumação de um ato disruptivo não se desse a partir da ação de militares. Daí eu não estou falando de quem estava na rua no dia 8, mas de quem estava nos bastidores tentando uma justificativa para que, de fato, a eleição fosse contestada e o presidente da República não exercesse o poder. Teve uma reunião entre militares brasileiros e militares americanos. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel dos americanos na resposta a essa trama. Porque me parece que eles foram importantes. Esta pergunta, Guilherme, talvez seja essencial para nós entendermos como o ato, como esse desvario, como essa ameaça à democracia foi contida, né? Nós temos que entender muito bem que mais de um mês antes dos acontecimentos, uma delegação do Exército americano, e vários militares, Forças Armadas americanas, e um pessoal da Marinha também, fez uma visita aos militares brasileiros num voo absolutamente isolado,
e bastante claro, né? A Lloyd Austin, que era o secretário de Defesa dos Estados Unidos, um general condecorado ao máximo. Ele era tenente no Vietnã, atendeu o coronel no Afeganistão, um homem absolutamente respeitado. Lloyd Austin veio aqui e deu um recado muito claro, né? Qual foi o recado de Lloyd Austin? Né? Não tentem, não façam. Por quê? A desaprovação do governo americano será total. E veja bem, era uma desaprovação institucional. O Senado norte-americano tinha, por 100 votos, maioria absoluta, são 100 senadores, 100 votos, condenado todos os atos anteriores de ameaça à democracia. Porque nós olhamos para o 8 de janeiro e imaginamos que o 8 de janeiro é um episódio. Não é. O 8 de janeiro coroou uma sequência de atentados à democracia no país. E o peso do Brasil na América Latina é muito alto. Veja bem, ultrapassou a realidade da luta política nos Estados Unidos. 100 senadores assinaram uma manifestação do Senado americano dizendo que não aceitariam. E eles escolheram a dedo quem veio dar esse recado aqui um mês antes. Militares americanos vieram falar com seus congêneres, com seus iguais brasileiros e disseram, olha, cuidado, nem tentem, porque a desaprovação será geral. Não será só dos Estados Unidos, será de todo mundo desenvolvido. Isto teve um peso muito alto, principalmente no alto comando do Exército Brasileiro, que ponderou exatamente os custos de uma manobra, de uma decisão fora dos limites. A repulsa internacional teve um peso exato. Fora que nós precisamos lembrar sempre que os episódios do dia 8 de janeiro, às 4h30 da tarde, no horário de Brasília, o STF foi retomado. Às 5h30 o Congresso foi retomado, eu estou falando de 16h30, 17h30 o Congresso foi retomado, e às 18h30 o presidente Biden, numa atitude absolutamente inédita no horário brasileiro, o presidente Biden avisou que isso, de alguma forma, seria uma repulsa absoluta dos Estados Unidos a uma atitude como essa. Esse ponto é essencial para nós entendermos que perfil teríamos se essa atitude teria sido levada em conta. Não há dúvida alguma que essa repulsa teve um peso fundamental no andamento, inclusive no controle do processo naquele dia de 8 de janeiro de 2023. Pois é, professor, lhe ouvindo e ouvindo aqui a informação que o Macalossi traz, e o senhor faz essa análise muito consistente sobre o papel dos Estados Unidos em relação ao Brasil, nesse episódio em particular, e em relação à América Latina como um todo, é muito diferente hoje do que foi em 64, por exemplo, quando havia um outro cenário de Guerra Fria, um período ainda muito vivo do pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo dividido em bloco comunista e bloco capitalista, quer dizer, é completamente diferente, né? A gente na América do Sul e América Latina vai se livrar um dia dessa vontade de sempre de uma parcela da população querer golpes e golpes e golpes quando quem está no poder não é quem está de acordo com a minha ideia? Sérgio, eu penso que você toca num ponto central, né? Está acontecendo algo que até um tempo atrás ele era muito presente apenas na América Latina. Na outra pergunta que vocês fizeram, eu até não centrei nesse ponto, mas ele é muito interessante, a pergunta que o Guilherme fez antes, né? Havia um modelo, nós não podemos esquecer, de 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio. Havia um modelo. Sim. Havia, de certa forma, um comportamento de desprezo às instituições democráticas, e isso é essencial para a gente entender que havia uma espécie de sinalização de que era possível fazer. É claro que a história da América Latina é uma história marcada, e nós todos sabemos,
pelos famosos pronunciamentos, não? Que são algum formato quase cômico, né? de decisão ditatorial que impõe à sociedade determinado comportamento. Isso é secular na América Latina. O problema é que romperam-se barreiras no 6 de janeiro de 2021, que de alguma forma ele sinalizava um outro modo de tentar a disputa do poder que não fosse o da democracia. A repulsa nos Estados Unidos sobre isso foi muito forte. Eu acho que este ponto nós precisamos deixar bem claro. A luta política em torno da eleição, a luta política em torno do voto, ela é absolutamente necessária, a troca do poder, o exercício democrático da substituição do poder, da escolha popular. Isso é uma realidade. A outra realidade é essa disputa ultrapassar os limites da aceitação popular, do voto, da violência sobre a escolha popular. Esse dado não pode ser esquecido. Sim. Nós tínhamos sim um modelo, esse modelo foi tentado aqui. Lamentavelmente, a justiça norte-americana ainda não conseguiu concluir todos os processos, embora tenha avançado muito, para que todos os responsáveis por aquele ato fossem punidos, para que de alguma forma esse modo de praticar a troca de poder não viceje, não prospere. A troca do poder tem que ser exclusivamente pela urna e nada além disso. Professor, tem uma outra questão aí que eu quero levantar com o senhor, que é bem de ordem prática, objetiva, é uma questão matemática, aliás. Independente de tudo que pensam os Estados Unidos e demais países desenvolvidos a respeito dessa polarização que levou ao 8 de janeiro no Brasil, hoje os Estados Unidos não têm nem recurso financeiro, econômico-financeiro e disposição logística, militar e tudo mais para apoiar esse tipo de ação, não é? Sim. Nós podemos pensar exatamente nesse tipo de quadro, né? Todos nós lembramos, né, da outra ação militar, né, que os americanos, o establishment americano de então apoiou intensamente, né, que as ações em 1964, isso é real, há uma extensa bibliografia confirmando isso, uma extensa documentação confirmando essa realidade. Portanto, não há dúvida alguma que o quadro dos anos 60 não se repetirá. Esse processo, ele acabou. Né? Ele acabou porque ele tem custos geopolíticos muito intensos. Há uma nova realidade geopolítica no mundo que impede esse tipo de processo. Nós estamos falando que nos anos 60 nós tínhamos uma guerra fria, nós tínhamos uma disputa ideológica. Essa disputa hoje, ela tem um outro perfil. Ela é geopolítica, ela é sim uma disputa por hegemonia, mas ela tem um outro perfil. Eu ouso dizer que a disputa hoje, ela é muito mais tecnológica, ela é muito mais em torno das novas tecnologias do que em torno até mesmo do comércio e muito menos em torno da ideologia. Então, de algum modo, essa realidade de apoiar um golpe no contexto que nós temos hoje, para os Estados Unidos, é absolutamente irrealizável. Professor, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, até comentávamos antes da entrevista aqui, sobre a abrangência das punições em relação aos atos do 8 de janeiro. Sim. Me parece que hoje elas estão circunscritas aos peões, aos elementos que foram para a ação, mas foram para a ação motivados por uma série de circunstâncias. Não eram eles que iam dar a quartelada, o ato em si era, me parece, a leitura que eu faço, o ato em si era criar um pretexto para que alguém fizesse alguma coisa. Esse ponto é essencial. Eu pergunto, não está muito circunscrito aos peões a punição? Olha, nós temos que olhar, talvez a gente tenha que olhar por quem passou por isso antes, quais são as atitudes tomadas. Vamos lá, né? Se nós olharmos para o 6 de janeiro de 2021, né, a justiça americana hoje já reúne os fatos para mostrar que a investigação sobre os atos do ataque ao Capitólio é o maior processo já engendrado
já desenvolvido, já desdobrado pela Secretaria de Justiça dos Estados Unidos. A Secretaria de Justiça dos Estados Unidos nunca teve um processo tão amplo. Por que isso? Porque eles foram buscar não apenas aqueles que invadiram o Capitólio por um acompanhamento de massa, aqueles que invadiram o Capitólio porque viviam numa realidade paralela. Não é esse apenas. Eles querem saber quem deu as ordens. Eles querem saber como isso aconteceu. Quando nós olhamos, por exemplo, para as penas acumuladas, o principal líder dos Proud Boys, que era um dos maiores instigadores do ameaça, uma das condenações dele é de 22 anos de cadeia. Nós estamos falando de responsáveis diretos. Nós estamos falando, talvez, de o que a Constituição norte-americana está cobrando, inclusive agora pelo Colorado, pelo Maine, da impossibilidade do presidente Trump estar presente nas cédulas das primárias exatamente por insurreição, exatamente por ataque à democracia. Nós temos que estar... Eu estou falando de uma realidade do mundo norte-americano. Se nós olharmos para os processos brasileiros, veja que coisa interessante. Nós tivemos nos Estados Unidos 1.240 prisões pelo condenado, 1.200 indiciamentos, prisões e indiciamentos, 1.240. Nós tivemos no Brasil 1.397 indiciamentos, nós tivemos mais. Porque, de fato, ele foi um fato maior. Vamos aos pontos concretos. O que aconteceu nos Estados Unidos? Aconteceu um ataque ao Capitólio, especificamente um ataque no processo de consolidação, de aceitação dos resultados das urnas quanto à vitória de Biden. Era um motivo muito específico. Aqui, quando nós olhamos para a nossa realidade em 8 de janeiro de 2023, o que nós vemos é um quadro completamente diferente. Nós temos um ataque a 3 instituições, não a uma. Foi atacado o Executivo, o Legislativo e o Supremo Tribunal. Se nós olharmos para isso, nós temos com uma multiplicação por 3 do que foi o ataque ao Capitólio, que era um ataque apenas ao Poder Legislativo. Quando nós olhamos para esse quadro, talvez nós tenhamos que investigar mais. A nossa investigação tem que ir adiante, porque não adianta só você punir aqueles que viviam no universo paralelo e imaginavam que tomar o Congresso era suficiente para impor uma vontade. Nós não podemos só olhar para aqueles que tinham uma certa, vamos dizer desta forma, uma certa desvantagem cognitiva, uma incompreensão cognitiva do que estavam fazendo. Não é desses que nós estamos falando. Não é dos que estavam dentro do ônibus, que saiu de vários pontos do Brasil para lotar Brasília no dia 5, 6, 7 de janeiro. Nós estamos falando de quem pagou o ônibus. Exato. Sim. Nós temos que olhar esta realidade. Professor... Nós temos que olhar principalmente a realidade de como é que este processo aconteceu. Sim. Professor, o senhor falou no início que o 8 de janeiro ainda representa riscos. Para encerrar aqui essa nossa conversa, que riscos o senhor vê e que ações deveriam ser feitas para se evitar que novas tentativas sejam feitas? Olha, a primeira ação, talvez mais consolidada, seria nós deixarmos claro que isso não é a vontade da maioria dos brasileiros. Para isso, nós precisamos deixar muito claro que essa memória não pode ser extinta. O 8 de janeiro tem que ser, de alguma forma, marcado por uma repulsa absoluta de todos, dos comandantes militares, do Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Legislativo por inteiro, do Senado e da Câmara, por todas as instituições brasileiras legais, formais. Isso tem que ser uma repulsa. 2, que é o ponto mais importante. Nenhuma sociedade polarizada, nenhuma sociedade marcada por ódios, avança, cresce, melhora de vida. Nós temos que pensar um pouco nisso quando nós tratamos o nosso irmão brasileiro como um inimigo e não mais como alguém que apenas pensa diferente da gente. Desse lado, me parece o ponto essencial. Não esquecer e compreender que o outro pode pensar diferente, e isso não é nenhum problema.
Professor Leonardo Trevisan, muito obrigado pela sua análise, sempre muito esclarecedora, e vamos conversando sobre o assunto, certamente não se esgota aqui. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia. Bom dia, meus caros. Bom dia a todos que nos escutam. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa tarde. Um abraço. Um abraço.